Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, a gente vai levar o melhor do futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, o Cruzeiro que joga amistosamente neste final de semana. E a gente vai trazer, passar limpo, né, esse amistoso do Cruzeiro. Vamos falar também de futebol brasileiro. O destaque é a Copinha. A Copinha termina a primeira fase. Vamos trazer quais foram os times classificados e os confrontos, né? Está começando as 32 avos de final. Começou essa competição com 128 times, 128 times, caiu a metade, né? Eram 32 grupos, então classificou 64. Agora a gente vai 32 avos, 16 avos, oitavas, quartas, semifinal e final. Lembrando que agora até o dia 25 é jogo um dia sim e dia não para aqueles times que chegarem à grande final. Vamos trazer também, falar de alguns estaduais que já começou e na próxima semana, né, começa outros, os campeonatos de mais peso, né, o Campeonato Carioca já começa no dia 17 e também o Paulista vai começar dia 20. Também o nosso Manjadinho, Campeonato Cearense. Falar também de Copa do Nordeste. A gente tem nesse final de semana o último confronto. A gente tem 4 confrontos, né? Quem passar dessa fase estará na fase de grupo. Futebol europeu, o destaque Supercopa da Espanha. Vamos falar da Copa da Liga Inglesa, Copa de Portugal e também de todos os campeonatos, principais campeonatos do velho continente que voltam, né? Teve alguns campeonatos que teve uma rodada no final do ano passado e vão reiniciar nesse final de semana como a Bundesliga, né? A Bundesliga tem o jogo do Bayern de Munique. Nosso programa vai acontecer às segundas e sextas-feiras e sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal UBC de Futebol, o canal do Juan. Infelizmente, nesses dias, estamos fazendo um programa gravado, depois a gente coloca na rede por conta de internet. A internet não carrega absolutamente nada, mas assim que normalizar, a gente volta com nossos programas ao vivo. Já no início do programa, trazer o boa noite, o destaque do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, meu destaque vai lá para a Espanha, para o Clássico de Madrid, um dos maiores clássicos do planeta, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o jogo em especial na Supercopa da Espanha. O Atlético abriu o marcador, Real Madrid buscou empate até o finalzinho, estava 3-2 para o Atlético de Madrid, até o Carvajal fazer o gol e na prorrogação acabou 5-3 para o Real Madrid. A final é o clássico, né? Que o Barcelona também ganhou 2-0 do Osasuna. A gente já vamos falar da Supercopa da Espanha. No início do programa, vamos dar uma boa noite para toda a galera que curte o bate-bola no Facebook, também no YouTube. Um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, para o compadre Elcio, para o Levi que é o treinador, e todos os jogadores do Cruzeiro que começam os trabalhos em 2024, nesse final de semana. Então, vamos começar já falando de futebol amador. Futebol amador, o destaque é justamente o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está treinando, a galera treinando na areninha, todo dia a galera treina, mas vai ter futebol nesse final de semana, nesse sábado, amanhã, a partir das 14h30, no Riacho Fundo, é campo neutro, né? Porque o confronto é Cruzeirão do Barro Preto, Cruzeirão da Massa, e Cearazinho do Riacho Verde, mas esse jogo é em campo neutro, é no Riacho Fundo, o Riacho Fundo que tem um dos melhores campos para praticar futebol amador, e vai ser esse grande jogão de bola lá no Riacho Fundo, o Cruzeirão da Massa, que está com força total amanhã, primeiro e segundo quadro, e boa parte, né, galera, os torcedores vão acompanhar nesse primeiro amistoso do Cruzeiro que está visando, treinando, tá certo? Vai fazer alguns amistosos antes da sua estreia no Farizão, que acontece em meados de fevereiro. Falando de futebol amador, Juan, nesse final de semana, nós teremos continuidade a Copa Regional da Lagoa do Serrote e um grande jogo de bola. A Baixada, né? A Baixada, o time de Santana, contra o PSV, o time da casa, num jogão de bola. Lembrando que ele está na fase de grupo, né? Mandar um abraço para o Alberci Ripado, que é Relações Públicas de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote. E ele atualiza a gente, né, essa competição que teve um período parado, né, estava mais de um mês parado. Infelizmente, né, a gente teve, né, o falecimento do Betinho, que é, sem dúvida nenhuma, um dos fundadores do PSV, jogou, foi presidente também da comunidade, e há um mês atrás, infelizmente, nos deixou.
a Copa Regional da Lagoa do Serrote estava parada por conta disso, mas vai retornar nesse final de semana. A TV FP Esportes é que vai fazer a cobertura quando tiver no mata-mata. Então, esse ano vai ter muitas transmissões, mas nesse final de semana não vai ter transmissão a princípio desse jogo. Então, o jogão de bola, o time da casa, PSV da Lagoa do Serrote, do meu amigo Pedim, e também o Baixada lá de Santana do Acaraú. Então, futebol amador passado a limpo, vamos falar agora de futebol profissional, futebol brasileiro, os estaduais. Começou, Juan, o Pernambucano. Registrar aqui a falta de presença do nosso Ibis. O Ibis, infelizmente, não está no Pernambucano, Juan. E começou ontem, né, já com o grande, e o Juan vai atualizar a primeira rodada, né, os 2 primeiros jogos da primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Santa Cruz 2-0 no Maguari e o Retrô 4-0 no Porto. O Retrô, Juan, que dá muito trabalho, né, um time que está bem na Copa do Nordeste, e o Retrô é um time que está dando trabalho, tanto o Sport, o Náutico, o Santa Cruz. Aliás, tem ficado à frente desses times, né, Juan? Ele tem brigado ali com o Sport, ponto a ponto. O Retrô, que qualquer hora dessa, se os grandes vacilar, o Retrô vai ser campeão pernambucano, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Começou também, Juan, o Potiguar, foram os 2 campeonatos. Aliás, o Maranhense também estava previsto para começar, Juan, não sei porque acabou não acontecendo, não começou. O jogo era para começar na quarta-feira, foi adiado, mas começou, foi o Potiguar, teve jogo adiado, mas teve 3 jogos, Juan, e o América está numa draga desgraçada, começou mal essa competição. O América de Natal 0-0 com Santa Cruz, esse Santa Cruz de Natal. Potiguar, Seridoense 4-0 no Globo. Não é o Potiguar Mossoró, é o Seridoense. O que tem muito lá é Potiguar, não é, Juan? De fato, porque quem mora lá é Potiguar. E o Baraunas 2-0 no Força e Luz, e disso eu tenho certeza. Quem leva essa competição é o América ou o ABC. É lá. Aliás, Juan, o ABC é um dos principais. Aliás, é o maior campeão estadual, é o ABC. O ABC tem mais de 50 títulos. Na verdade, ele é o maior campeão de uma competição no mundo. No mundo, é o ABC, né? Aí tem o Bahia também, que tem muito, né? O Flamengo tem, mas o ABC é, sem dúvida nenhuma, o maior campeão do mundo de uma competição. Campeão Potiguar, o ABC, né? Que, infelizmente, o time Potiguar, principalmente para a torcida alvinegra, caiu da 2ª para a 3ª divisão do futebol brasileiro. Juan, ainda falando de futebol brasileiro, Copa do Nordeste. Últimos confrontos, 4 confrontos, e a gente vai conhecer os times que participarão da fase de grupo. Já tem 28 times classificados, com esses 32, para aí a gente começar. Aliás, está errado, né? Já tem 12 times classificados, vão sair mais 4 para ficar 16 e começar a fase de grupo. Lembrando que a fase de grupo são 8 clubes de cada lado, um grupo joga com os componentes do outro grupo. Os times do mesmo grupo, eles não se enfrentam, Juan. Quem joga, porque tem o ranking, Juan, os melhores ranqueados decidem em casa, né? Tem a vantagem de decidir em casa onde joga o Iguatuzinho, Juan. O Iguatu joga lá no estádio do ABC, no Frasqueirão. Juazeirense contra Retrô, o ABC contra Iguatu. Esses jogos são do sábado, também conhecido como amanhã, Juan. Então, 16 horas Juazeirense e Retrô, e às 19 horas o ABC com o Iguatuzinho. E mesmo horário dos dois outros jogos, no domingo, o Botafogo de Botafogo da Paraíba com o Potiguar de Mossoró, às 4 horas, e às 7 horas o Altos do Piauí contra o Asa de Arapiraca. Então, quem vencer, lembrando que foi empate, a decisão vai para os tiros livres da marca dos pênaltis. Então, vamos ver o que vai acontecer nesses 4 jogos. Lembrando que passar de fase enche o bolso, muito dinheiro, né? E para esses times, né, que de menor orçamento, isso faz uma diferença muito grande. Só para você levar em consideração, o Ceará foi campeão no ano passado, ganhou mais de 6 milhões de reais. Então a Copa está ficando Copa Milionária do Nordeste também. Já tem a Copa Milionária do Brasil, a Copa do Nordeste também está distribuindo muito dinheiro, e já começa essa divisão justamente nas fases preliminares. Futebol brasileiro ainda vai a Copinha, última rodada. A gente vai atualizar os jogos da segunda, terça, quarta e quinta, Juan. E terminou justamente quinta-feira a primeira fase. Mas segunda-feira, Juan, a gente teve jogos.
Tivemos o Juventus 2-1 no Canaã. O Flamengo 1-1. O Flamengo de Guarulhos 1-1 com o Macapá. O Charjá Brasil 2-1 no Trindade. O Monte Azul perdeu de 5-0 para o Coritiba. O Sparta perdeu de 3-0 para a Portuguesinha do Rio. O Potiguar perdeu de 2-0 para o Vasco. O 15 de Piracicaba perdeu de 2-0 para o Náutico. O Cantanduva 2-1 no Atlético Paranaense. O Rondoniense perdeu de 1-0 para o Gama. É esse Gama, né, que é do grupo do Ceará Esporte Clube. Ainda na segunda-feira, a gente teve o Tiradentes 2-1 no Rio Claro. O Lemense perdeu para o Ceará 3-0. O Ceará, uma ótima campanha, 3 vitórias, mas ficou em primeiro, pegou Pedreira. Joga hoje. Então o Audax perdeu de 2-0 para o São José. A Francana perdeu de 1-0 para o Botafogo do Rio. E o São Bento perdeu de 2-1 para o Flamengo. Esses foram os jogos da segunda-feira. Terça-feira. O Flamengo também 100% de aproveitamento. Flamengo 100%, mas era o segundo jogo do Mengão. Na terça-feira a gente teve mais jogos. Castanhal perdeu de 4-2 para o CRB. O Atlético Gloriense 2-2 com a Portuguesa. O Atlético Cearense perdeu 2-1 para o Ituano. O Conquista perdeu de 3-2 para a Portuguesa Santista. A Jacuipense 1-1 com o Novo Horizontino. O Operário Fantasma perdeu de 3-0 para o Guarani. O Retrô 3-1 no São Caetano. O Vossen perdeu 2-0 para o Fortaleza. E o São Raimundo perdeu 2-1 para o Lagar. Olha o Retrô aí, Ron. Olha o Retrô aí. O Retrô indo bem também nas categorias de base. A gente teve continuidade. O Santa Cruz de Sergipe perdeu de 4-0 para o Velo Cruz. O Comercial perdeu de 2-1 para a Chapecoense. O Criciúma ganhou de 4-3 do Itapirense. O Nacional de São Paulo, Nacional da Capital, conhecido, perdeu de 1-0 para o Avaí. O São Bernardo perdeu de 4-1 para o Juventude. O Tanabi 2-1 no Vila Nova. O Tupã perdeu de 3-0 para o Atlético Goianiense. O Coimbra 4-0 do Sampaio Correia. E o Porto Vitória fez 2-1 no Carajás. O Carajás que deu trabalho à equipe do São Paulo. Continuando os jogos da pista. O São Carlense 2-1 no Fluminense. O Serra Branca perdeu 2-0 para o Figueirense. O 15 de Jaú 2-1 no Internacional. O Mirassol 1-1 com o ABC. A Ferroviária 2-1 no São Paulo. O Gil Paraná 2-0 no Bangu. E a Inter de Bebedouro perdeu de 6-2 para o Grêmio. E o Marília 0-0 com o Corinthians. Esses foram os jogos da terça, quarta-feira. Quarta-feira teve o Joinville, perdeu de 5-2 para o Bragantino, Red Bull Bragantino. O Pix do Piauí perdeu de 2-1 para o CSA. O Guarani de Guetá 1-1 com o Bahia. Com esse resultado, o Bahia ficou eliminado. O Bahia foi eliminado da primeira fase. O Gigante Bahia. O Cruzeiro de Arapiraca perdeu de 2-1 para o Santo André. Madureira perdeu de 3-0 para a Portuguesa. A Portuguesa de São Paulo, tradicional portuguesa, vão aqui no Campeonato Paulista. Vários jogadores de nome do futebol brasileiro vão jogar o Paulistão pela Portuguesa. É a capital do Distrito Federal 2-0 no Iviema. O Fast Club perdeu de 7-1 para o Botafogo de São Paulo. O Ibrachina 0-0 com o Vitória. E o Patriotas perdeu de 3-1 para a equipe da Internacional de Limeira, Juan. O Rio Branco perdeu de 4-0 para o Capivariano. Queimadense 1-1 com o União ABC. O Asté Itaquá 1-1 com o Sport. O Capital perdeu de 5-1 para o Nova Mutum. União Suzano perdeu de 3-1 para o Goiás. O Comercial Tietê 1-1 com a América do Rio, com a América de Minas Gerais. O Desportivo 3-0 no Santa Cruz. O Esfera perdeu de 3-2 para o América de Natal. E o Taubaté 0-0 com o Cuiabá. É uma pequena queda de energia aqui no nosso estúdio, mas foi rápido, né? Quase. Dava pane aqui na nossa gravação. Lembrando que é o bate-bola de segunda e sexta-feira, às 19 horas. E a gente está fazendo gravado por conta da internet, que não ajuda mais. A gente teve continuidade. O Oeste perdeu de 4-1 o Palmeiras. O Timor 2-2 com o Florestinha. O Florestinha passou de fase, Juan. O União Mogi perdeu de 9-0 para o Cruzeiro. O Remo perdeu de 1-0 para o Nova Valência. Venezia. Nós tivemos o Sky Brasil, perdeu de 2-1 para o Atlético Mineiro. E o Santos 3-0 no Água Santos. Foi muito bem o que aconteceu na vida real, né? Juanzinho, então agora, Juan, os jogos de quinta-feira, também conhecido como ontem, para fechar a primeira fase.
O Canaã perdeu de 3-1 para o Monte Azul. O Macapá 4-0 no Potiguar. O Trindade perdeu de 2-0 para o 15 de Piracicaba. O Flamengo de Guarulhos perdeu de 1-0 para o Vasco. Pelo menos o Vasco ganha do Flamengo, só que não é do Flamengo do Rio, né? O Juventus da Moca perdeu de 2-0 pro Coritiba. O São José 3-2 no São Bento. Xajá Brasil perdeu de 3-2 pro Náutico. E o Audax Osasco perdeu de 2-0 pro Flamengo. Juan, com isso ficou, né? A gente lembrando que agora vai começar o mata-mata nessa sexta-feira, né? Sexta e sábado, Juan. As 32 avos de final, elas já serão decididas sexta e sábado. Então, domingo já começa às 16 avos de final. No grupo 1, classificou o Tanabi em primeira, Ponte Preta em segunda, o Vila Nova e o Atlético Gloriense ficaram de fora. No grupo 2, classificou o Catanduva em primeiro, o Atlético Paranaense em segundo, Portuguesinha do Rio ficou fora e também o Sparta, Juan. No grupo 3, classificou Coimbra em primeiro, Mirassol em segundo, o ABC e o Sampaio Corrêa ficaram de fora. No grupo 4, o Grêmio em primeiro, Figueirense em segundo, Serra Branca e a Inter de Bebedouro ficaram de fora. Grupo 5, Botafogo do Rio classificou em primeiro, o Tiradentes em segundo, quem ficou de fora foi a Francana e o Rio Claro. No grupo 6, a Chapecoense ficou em primeiro, Novo Horizontino em segundo, Jacuipense e Comercial foram eliminados, Joãozinho. No grupo 7 classificou Ferroviária e São Paulo, e ficou de fora o Porto Vitória e o Carajás. Essa má campanha do São Paulo ter perdido a Ferroviária, acabou saindo do adversário do Ceará. O Ceará foi campanha maravilhosa no grupo 8, classificou em primeiro, marcou 8 gols, sofreu 2, e o Gama ficou em segundo, quem foi desclassificado o Rondoniense e o Limense. Com isso, São Paulo, que foi segundo, o Ceará vai enfrentar logo o São Paulo nessa fase, Joãozinho. O Atlético Goianiense em primeiro, o Guarani em segundo, ficou de fora o Operário, Fantasma e o Tupã. Isso grupo 9. No grupo 10 classificou o Corinthians em primeiro, o Marília em segundo e ficou de fora o Bangu e o Ji-Paraná. O grupo 11, Fortaleza foi o primeiro, o CRB foi o segundo, o Vicem e o Castanhal foram eliminados. O grupo 12, o 15 de Jaú foi o primeiro, o Internacional foi o segundo, fora Velo Cruz e a equipe do Santa Cruz Sergipano. Grupo 13, Fluminense em primeiro, São Carlense em segundo, ficou de fora o Lagarto de São Raimundo. Grupo 14, Criciúma e Ituano, ficou de fora o Itapirense e o nosso Atlético Cearense. O Atlético Cearense uma campanha pífia, Juan, fez só apenas um ponto, fez um gol e tomou 6. O grupo 15 classificou o Capital do Distrito Federal e o América Mineiro. O América Mineiro classificou com 3 empates, Juan, marcou 4 gols e tomou 3 empates. Deu sorte, né? Deu sorte a equipe do América Mineiro, porque o Capital acabou ganhando os outros 2 e eles acabaram empatando entre si. Então quem ficou de fora foi o Comercial e o Iviema. No 16, passou o Desportivo Brasil e o Capivariano, quem ficou de fora. O Santa Cruz de Recife ficou de fora e também o Rio Branco do Acre. Esse mesmo Desportivo que eliminou o Ceará na Copa de 2022. O 17 classificou o Botafogo de Ribeirão Preto e Esfera, ficou de fora o América de Natal e o Fast Clube. No 18, Atlético Mineiro, o Floresta e ficou de fora o SK Brasil e o Timon. O Floresta que ano passado se classificou no grupo do Flamengo e depois foi bem, né? Foi bem demais. Foi bem demais e agora se classificou no grupo do Atlético Mineiro. Exatamente. Então, Ronzinho, é ele sempre que fica num grupo pesado e classifica o Florestinha, né? No grupo 19, passou o Mengão, o Flamengo passou em primeiro, em segundo o São José, o Audax e o São Bento foram eliminados. No grupo 20, 15 de Piracicaba foi o primeiro, o Náutico foi o segundo, o Trindade e o Sajá Brasil foram eliminados. Grupo 21, Bragantino em primeiro, Guaratinguetá em segundo, ficou de fora o Bahia e o Joinville. Grupo 22, Cuiabá e Taubaté, ficou de fora o Internacional de Limeira e o Patriotas. O grupo 23, o Asté Itaquá classificou em primeiro, o Sport Recife ficou em segundo, eliminado o Santo André e o Cruzeiro de Arapiraca. No grupo 24, o Palmeiras foi o primeiro, o Oeste segundo, o União ABC e o Queimadense foram eliminados. Grupo 25, Juventude em primeiro, São Bernardo em segundo, a Portuguesa Santista ficou de fora, junto com o Conquista. Grupo 26 classificou Santos e Água Santa e o Nova Venécia e o Remo ficaram de fora.
Grupo 27, quem classificou foi a Portuguesa, de São Paulo, marcou 10 gols, sofreu 1, 3 vitórias seguidas, boa campanha da equipe da Portuguesa. O Madureira ficou em segundo, o Goiás, surpresa, né? O primeiro time de Série A eliminado, o Goiás e União Suzano, no grupo 28. Não, o Bahia também tinha sido. Assim, o Bahia também, o Bahia. O Cruzeiro classificou no grupo 28 em primeiro, o Novo Mutu foi o segundo, Capital e União Mogi foram eliminados. O Vasco em primeiro, grupo 29. O Macapá em segundo, ficou de fora o Flamengo de Guarulhos e o Potiguar. Surpresa o Flamengo de Guarulhos, né, que era o time da casa, acabou sendo eliminado, e o Macapá, né, também não deixa de ser uma boa surpresa classificando desse grupo. E o Ibrachina em primeiro, Vitória em segundo. Esse grupo 30, CSA ficou de fora e o Picos também. E para fechar, Juan, grupo 31, o Coxa classificou em primeiro, Juventus da Moca foi o segundo, o Monte Azul e o Canaã foram eliminados. E no grupo 32, o Avaí classificou em primeiro, o Retrô em segundo, o Nacional de São Paulo e o São Caetano foram eliminados. Com isso, Juan, os confrontos da 32 avos de final foram definidos, Juan, e nessa sexta-feira tem 16 jogos, Juan. O Tanabe com o Atlético Paranaense, o Desportivo com a América, Capital do Distrito Federal com o Capivariano, Chapecoense com o Tiradentes do Piauí, Fortaleza com o Internacional, Coimbra com o Figueirense, o Fluminense com o Ituano, o Corinthians com o Guarani, o Criciúma com o São Carlense, a Ferroviária com o Gamas, o Grêmio com o Mirassol, o Botafogo com o Novo Horizontino, o Atlético Goianiense com o Marília, o 15 de Jaú com o CRB, o Catador com a Ponte Preta e o Ceará com o São Paulo. Sábado, também conhecido como amanhã, Juan, tem mais 16 jogos e aí termina as 32 avos de final. Então, a Itaquá contra o Oeste, o Atlético Mineiro contra o Esfera, Avaí contra a Juventus, o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Floresta, Coritiba contra o Retrô, o Cruzeiro contra o Madureira, o Cuiabá com o Guaratinguetá, o Flamengo com o Náutico, o Ibrachina com o Macapá, o Juventude com a Água Santa, Palmeiras com o Sport, Portuguesa com o Nova Mutum, o Bragantino com o Taubaté, Santos com o São Bernardo, Vasco com o Vitória e o 15 de Piracicaba com o São José. Tá aí, Juan, a copinha, né? A gente passou a limpo toda a copinha, tudo o que aconteceu nessa primeira fase e também os classificados e também os confrontos. Juanzinho, agora vamos falar de futebol europeu, Primeira Liga, né? Primeira Liga que teve parada durante a semana, porque o destaque, lembrando que Primeira Liga, o grande líder é o Sport, um pontinho acima do Benfica. Um tem 40 e o outro tem 39, tem rodada completa da Primeira Liga, mas o destaque da semana foi a Taça de Portugal, oitavos de final, jogo único, os resultados de quem classificou, Juan. O Vitória de Guimarães, 1-0 no Penafiel, o Santa Clara 2-1, o Santa Clara 1-1 com o Nacional, passou nos pênaltis, o Benfica Terra 2 com o Braga, no Braga, o Vizela 1-0 no Aroca, o Gil Vicente 3-1 no Amarante, o Marítimo perdeu 3-0 para o Leiria, o Estoril perdeu 4-0 para o Porto e o Sport 4-0 no Tondela. Com isso, Juan, passou, né, esses times aí, a próxima fase, as quartas de finais. Nos próximos programas a gente traz os times, né, e os confrontos. A Bundesliga também retorna hoje, com o jogo do Bayern de Munique, né? É jogo do Sport TV e o líder lá é justamente o Leverkusen, né? Tem 42 pontos, o Bayern de Munique tem 38. Volta também outra competição neste final de semana, né? Última rodada que teve foi no final do ano passado era de Divise. Na era de Divise, o líder é o PSV, o Ajax aparece apenas na quinta colocação. Volta também hoje, né? Hoje é a Ligue 1. A Ligue 1 também parada desde o final do ano passado, teve a última rodada, e nessas 2 últimas semanas, Joana, teve lá a Copa da França, né? Muitos jogos, os times da Ligue 1 entraram justamente nessa rodada. A La Liga, né? A La Liga já teve rodada esse ano e vai ter rodada, né? E o líder é justamente o Real Madrid, terminou o primeiro turno, né? Aliás, o Real Madrid está com a mesma pontuação do Girona, né? Do Girona. E só recapitulando, a última rodada foi no final do ano passado. Porque no início do ano teve Copa do Rei e teve outras competições. Então, vai ter rodada completa, mas o destaque na Espanha foi justamente a Supercopa da Espanha, que foi disputada, que está sendo disputada na Arábia Saudita, e o Juan vai atualizar os resultados, lembrando que até bem pouco tempo,
a Supercopa da Espanha, abria a temporada da Espanha e era o campeão da Copa do Rei contra a equipe campeã espanhol. Agora são 4 times e eles mandam sempre um país e estão mandando esses jogos na Arábia Saudita. E o Juan vai atualizar e dizer a grande final. Barcelona 2-0 no Sassuolo e o Real Madrid 5-3 no Atlético de Madrid após prorrogação. Esse jogo do Real Madrid foi um jogaço, né? O Atlético abriu 1-0, o Real foi buscar, fez 2-1, o Atlético revirou e no finalzinho o Real Madrid empatou e na prorrogação só deu a equipe do Real Madrid. E a final, Juan, quando, horário e os times, é o El Clássico, Juan. Dia 14, ou seja, este domingo, Real Madrid e Barcelona, às 4 horas na Arábia Saudita. Transmissão da ESPN Brasil, um jogão de bola. Há quem diga, Juan, que é o maior clássico do mundo, Real Madrid e Barcelona. Vamos ver o que vai acontecer nesse grande jogo, né? Temos brasileiros dos dois lados, Vinícius Júnior voltando no Real Madrid, tem o Rodrigo, tem o Vitor Roque na equipe do Barcelona, né? Estreou há pouco, e tem também lá o Rafinha. A Série A tem rodada completa, uma rodada completa, lá a liderança da Inter de Milão, com 48 pontos, 2 a menos está a Juventus vai buscar esse Scudetto, tem rodada completa e o Juan vai dar todos os jogos, da rodada número 20, vai começar o segundo turno lá na Bota. Genoa e Torino, Napoli, Salernitana, Verona e Empoli, Monza e Inter, Lazio e Lecce, Cagliari e Bolonha, Fiorentina e Udinese, Milan e Roma, Atalanta e Frosinone e Juventus. É o clássico, né? O clássico, a equipe do Milan contra a Roma e o jogo da Juventus com o Sassuolo, que é um bom time, mas o destaque nesse meio de semana foi justamente as quartas de final lá da Bota e quem passou, né? A gente sabe que nas oitavas... O Frosinone tomou do próprio veneno. Né? Sim, nas quartas de finais, nas oitavas de final, deu muitas zebras, né? Algumas zebras, mas me parece que agora está tudo dentro do script e o clássico lá saiu faísca, a Lazio e a Roma, Juan. Quem passou os resultados, Juan? A Juventus 4-0 no Frosinone. Teve muita dificuldade para passar, né? O Milan perdeu de 2-1 para a Atalanta, a Lazio 1-0 na Roma e o Fiorentino 0-0 com o Bolonha. O Fiorentino passou nos pênaltis. O Bolonha que está fazendo uma boa temporada na Itália. Até as quartas de finais não era jogo único, mas agora nas semifinais é ida e volta, quem pegou quem. Só que esses jogos serão apenas em abril, né, Juan? Apenas em abril temos a Fiorentino com a Atalanta e a Lazio com a Juventus. 2 grandes jogos na Copa da Itália. A Premier League, Juan, o líder é o Liverpool, grande líder, 45, 2 pontos acima do Aston Villa. Só que o City está com um jogo a menos. O City está com um jogo a menos, se ganhar esse jogo a menos, a diferença cai também para 2 pontos, né? 2 pontos e tem rodada completa. Já tem jogo hoje, né, Juan? Tem o Burnley com o Luton e rodada completa, ela será finalizada no dia 22, né, Juan? Temos o Burnley com o Luton, o Chelsea com o Fulham, o Newcastle com o Manchester City, o Everton com o Aston Villa, o Manchester United com o Tottenham. Lembrando, Juan, que essa rodada, nesse final de semana, só são até o Manchester com o Tottenham, né? Os outros jogos, essa rodada ela foi desmembrada, né? No outro final de semana. Então, mas pode falar a rodada completa, a rodada número 21. O Arsenal com o Crystal Palace, o Brentford com o Nottingham, o Sheffield United com o West Ham, o Bournemouth com o Liverpool, o Brighton com o Wolverhampton. Mas o destaque, Juan, nesse meio de semana foi a Copa da Liga, né? Lembrando que a Premier League teve rodada, teve do Boxing Day, aí deu uma pausa, teve a Copa da Inglaterra, onde os times da Premier League e da Championship entraram nessa fase, e nesse meio de semana a gente teve a Copa da Liga Inglesa, que já está na semifinal, e nos jogos de ida, lá são, até as quartas de finais era jogo único, mas aqui é jogos de ida e volta, semifinal, quem jogou em casa venceu, e a gente tem os jogos de volta, Juan. O Liverpool 2-1 no Fulham e o Chelsea perdeu o primeiro jogo, perdeu de 1-0 para o Middlesbrough. Esse Middlesbrough, que é da Championship, nem está muito bem, né? O Chelsea acabou sucumbindo diante desse time. A equipe do Liverpool também estava perdendo para o Fulham, o bom time do Fulham, perdendo de 1-0, mas acabou virando. Os jogos de volta vão acontecer dia 23 e 24
de janeiro, o Chelsea recebe o Middlesbrough e o Fulham recebe a equipe do Liverpool. Tá certo, mas então, já chegando no final do bate-bola, Juan, só uma notinha, foi ontem, né? Antes de ontem, foi apresentado o Dorival Júnior na seleção brasileira. Foi ontem mesmo, né? Foi ontem, quinta-feira. O Dorival Júnior, por trabalho de 3 anos, é o homem responsável para levar a seleção brasileira à Copa do Mundo, né? Assistir toda a coletiva do Dorival e desejar boa sorte ao Dorival. E assim, a gente até comentou no programa passado que o futebol tinha ficado mais triste, né? Porque tinha morrido 2 campeões do mundo, tanto como jogador e treinador. Só existiam 3 caras no planeta que tinham ganho Copa do Mundo como jogador e como treinador, que era o Zagallo, o Beckenbauer e o Deschamps. Então, Juan, o Zagallo morreu, um dia depois morreu justamente o Beckenbauer, e hoje no mundo só existe um cara, e é novo ainda, né? Que ele foi campeão em 98 pela França e foi campeão também em 2018 com a França como treinador. Então foi campeão como jogador e como treinador, o Deschamps. Daí só 3 pessoas conseguiram ganhar Copa do Mundo como jogador e treinador: Zagallo, Beckenbauer e Deschamps. Daí a história, um pouco de história do futebol mundial, né? O futebol mundial que perdeu 2 astros, tá certo, Lozinho? Então, final do bate-bola, a gente vai nesse final de semana acompanhar todos os campeonatos europeus, alguns. Vamos finalizar hoje com o hino do Flamengo, mais uma vez com o hino do Mengão. O Flamengo aqui vai jogar no dia 17, a estreia do Campeonato Carioca, no programa de segunda-feira, nós traremos todos os jogos da primeira rodada do Carioca. O Flamengo vai viajar para os Estados Unidos, vai fazer um jogo dia 21 contra o Philadelphia e no dia 27 com o Orlando City. O Flamengo vai fazer a pré-temporada em solo americano. Quem está em solo uruguai já viajou o Vasco, né? O Vasco já viajou lá para o Uruguai, onde vai disputar, Juan, a Copa do Rio da Prata, né? Tem muitos times da Argentina, do Chile, e o Vasco da Gama também está fazendo essa pré-temporada. Essa Copa vale alguma coisa? Absolutamente nada. E, Juan, destacar também o Bahia, né? O Bahia que está em Manchester, os jogadores tudo postando foto, né, com os jogadores do City. O Bahia, que pertence ao grupo City, está fazendo a pré-temporada lá na Inglaterra. Tá certo? Um abraço, boa noite. Vamos torcer que a nossa internet seja restabelecida para que a gente possa fazer o nosso programa ao vivo e para a gente interagir, né, com as pessoas que curtem o nosso programa no Facebook e também no YouTube. Um abraço, até segunda-feira com mais um bate-bola. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no azul. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer.